Boa tarde, você que nos acompanha nesse momento, na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, através do seu computador, do celular, esteja espelhando na sua televisão. Saiba que esse é o momento da misericórdia. E eu quero te fazer um convite antes de começar. Se você quer que a graça de Deus chegue a muitas outras pessoas, eu te faço esse convite. Compartilhe essa live nos teus grupos de WhatsApp. Vai chamando as pessoas para estarem junto conosco nesse momento, nessa tarde. Porque eu te garanto, te dou a minha palavra, que Deus tem uma obra para se fazer. Na minha vida, mais uma vez, na sua vida e nas pessoas que vocês convidarem. Eu te garanto que tem pessoas que precisam escutar o que será falado aqui. Não porque, o Frei Rômulo quer aparecer ou algo parecido, não. Simplesmente, existem pessoas que precisam conhecer o poder da misericórdia de Deus. Mais uma vez, uma boa tarde. É uma imensa alegria estar aqui com vocês, nessa tarde de louvor, de oração, de encontro. Nessa tarde aonde possamos professar e acreditar nas misericórdias de Deus. Para quem não me conhece, eu acho que a grande maioria, me chamo Frei Rômulo, sou um carmelita mensageiro do Espírito Santo. E há quase 9 anos, praticamente 9 anos, eu larguei o mundo, larguei tudo que qualquer pessoa está acostumada a seguir. E hoje estou aqui, caminhando na luta pela santidade. Mas, infelizmente, nem sempre foi assim. Por isso, mais uma vez, você que está aqui conosco virtualmente, você que pode compartilhar essa live, eu te peço, encarecidamente, compartilhe essa live com as pessoas. Eu sei que hoje é sábado, já está no início da tarde. Pode ser que pessoas estejam cansadas, estejam já querendo dormir, mas eu te dou a minha palavra que será muito importante para todos nós, para mim, para você e para todas as pessoas que você partilhar essa live. Deus, Ele quer chegar a esses corações, ao meu, ao seu e aos corações que estavam aqui conosco, que por algum motivo saíram ou que ainda não conseguiram estar aqui conosco nesse momento. Mas eu quero que você seja evangelizador junto comigo, porque você é batizado, você por si só já é consagrado a ser um evangelizador, a ser uma missionária, um missionário. Mas nessa tarde, eu quero te chamar a juntos, de mão dadas, levar a palavra de Deus e anunciar a misericórdia de Jesus. Hoje o mundo clama por isso. Hoje o mundo está sedento pela misericórdia de Deus, pela misericórdia de Jesus. E hoje eu vou te contar uma história bonita, como qualquer outra história é bonita, porque toda história vem de Deus. Mas hoje Deus escolheu essa história para que você escutasse e para que muitas outras pessoas possam escutar. Mais uma vez, eu me chamo Frei Rômulo, eu tenho 37 anos e sou um carmelita mensageiro do Espírito Santo. Eu sou um paraense, natural de Altamira, mas desde criancinha fui criado com toda a minha família em Belém do Pará. Sou de Belém do Pará, onde toda a minha vida, ou quase toda a minha vida, eu cresci e fui criado nessa cidade do Tacacá. Mas nasci numa família católica, com a graça de Deus. Nasci em uma família católica, tradicional, de ir aos domingos à missa. Como criança, era obrigado a ir
chegava lá, ficava emburrado, mas depois participava da missa. E com isso fui recebendo essa fé. Então cresci dentro da igreja católica. Eu fui batizado na igreja católica. Eu fiz minha primeira comunhão quando criança. Com 15, 16 anos fiz a minha confirmação. Mas infelizmente nem tudo são mares de rosa. E a minha vida também não foi tão fácil assim, porque infelizmente eu não a tornei fácil. Como eu disse, nasci numa família católica, tive a graça de nascer numa família de classe média. Meu pai, agrônomo, minha mãe, até então, na época do lar, quando eu nasci já tinha uma irmã mais velha. Posteriormente, nasceu minha irmã mais nova. Então, uma família de pai, mãe, 3 filhos. Eu sou o do meio. E posso afirmar para você que, desde criança, eu sempre recebi muito carinho, muito amor. Minha família é uma família presente, de almoçar todos juntos na mesa, de esperar meu pai para almoçar juntos. Minha mãe e meu pai de nos levar nós, né, eu e minha irmã, à escola, de nos buscar na escola. Tive a graça de estudar em bons colégios em Belém. Mas chegou o tempo da juventude. Ah, tempo da juventude. Como tantos anseio pela essa juventude. E eu, mais um que ansiava pela sua juventude. Ansiava fortemente pela juventude. Porque desde criança, eu sempre olhava para os mais velhos. Eu admirava os mais velhos. Desde criança eu já queria ter essa autonomia dos mais velhos. Ah, como era bonito ver os meus primos mais velhos, que já tinham uma certa autonomia, que a conversa já era diferente das minhas, que era uma criança. E eu gostava de escutar as conversas dos mais velhos. Então, eu sempre ansiei a ser já um jovem, uma pessoa um pouco mais velha. Então, quando eu já tinha meus 7, 8 anos, eu já me imaginava com meus 15. Quando eu tinha meus 15, eu me imaginava com meus 20 e poucos anos. E nesse anseio pela juventude, nesse anseio em querer essa juventude, eu fui vivendo a minha vida. Fui caminhando como uma criança normal. Mais uma vez, digo, tive a graça de nascer em uma família bem construída, com pai, mãe, presentes, que pôde me dar uma boa escola, uma boa formação. Minha mãe me acordava, lembro muito bem, aos sábados e domingos, me acordava dizendo que me amava. Boa tarde mais uma vez. Tivemos um pequeno probleminha, já foi resolvido. E eu retorno aqui a falar o que estava me dispondo. Mas antes de continuar, mais uma vez eu quero insistir com você. Que você possa compartilhar essa live, principalmente agora que ela teve uma pequena queda. Provavelmente muitas pessoas se dispersaram. E nos ajude a ser evangelizadores nesse momento. Seja um conosco. Comece a avisar as pessoas: olha, caiu, mas está voltando, voltou. Compartilhe essa live o máximo que você puder. Vai partilhando, até as pessoas voltarem mais uma vez. Está aqui conosco na igreja, virtualmente, acompanhando orações, louvores, pregações. E esse momento é um momento de partilha.
É um momento onde eu falarei da graça, da misericórdia na minha vida. Para quem chegou agora, para quem não está sabendo o que está acontecendo, farei uma pequena recapitulação. Eu sou o Frei Rômulo, sou carmelita mensageiro do Espírito Santo. E hoje eu vim partilhar um pouco da misericórdia de Deus na minha vida. E falava que tive a graça de nascer numa família normal, católica, e que cresci nessa família católica. Sou paraense, natural de Altamira, mas cresci em Belém do Pará, onde toda a minha família, paterna e materna, estão, onde fazem parte. Eu sou uma das exceções, porque meu pai morou 6 anos fora de Belém, então acabei nascendo em Altamira, mas eu fui o único da minha família. E eu parei aonde eu dizia que fui agraciado de ter uma família que me acordava nos afagos, que me acordava aos beijos. Então, tudo que for partilhar aqui, jamais eu poderei acusar a minha família do que aconteceu na minha vida. Jamais. E tive essa graça de ter esses pais presentes, meu pai, minha mãe. Um grande abraço a cada um dos dois nesse momento. As minhas irmãs, que também formaram a minha família. Minha irmã mais velha, minha irmã mais nova. Mas, como eu disse, eu sempre anseiei em querer ser jovem. E ansiava em querer ser jovem, eu ansiava por essa autonomia da juventude. Anseiava. Mas, um dia, essa juventude foi chegando. Foi chegando. Então, chegando essa juventude, ali já pelos 13 anos, na escola, eu já queria ser descolado, porque desde criança eu já olhava para os mais velhos. Então, eu queria ser descolado, eu queria ser jovem, eu queria estar perto das menininhas. Eu queria as menininhas da minha idade. Mas as menininhas da minha idade amadurecem primeiro. Aí elas olham para os rapazes mais velhos. Se eu já olhava, e aquelas mocinhas que eu olhava, que eu queria, na minha época chamava de paquerar, queria paquerar, não podia, porque elas olhavam para os jovens mais velhos. Então, reforçava o meu olhar para esses jovens mais velhos da escola. Então, eu olhava bastante para os rapazes que eram amigos da minha irmã, os rapazes mais velhos. Então eu queria ser como eles. Eu queria ser descolado, porque eu queria estar com as menininhas. Eu queria ser o descolado da escola. Então, isso é só um pé para o inimigo. Você quer ser jovem, descolado, quer essa tal liberdade. E o inimigo te diz que para ser livre você precisa ser descolado. E para ser descolado você precisa ser livre. Precisa de uma tal liberdade. Então, juntou duas coisas. Juntou minha inclinação para querer essa vida liberal, essa vida descolada, e juntou o encardido, que quer levar todo mundo para essa vida descolada, essa vida liberal, onde tudo pode. Então, na minha cabeça, a liberdade era tudo pode, e eu anseiava por isso. Então, muitos jovens já na porta da escola, com os rapazinhos, já acendia um cigarrinho, já fumava, porque eu queria me mostrar para as menininhas. Quando tinha uns rolezinhos de final de semana, já tomava uma cervejinha, um vinho, bebida alcoólica, porque eu queria ser descolado. Porque eu queria ser da galera, eu queria ser da liberdade, eu queria do paz e amor, eu queria. Porque para mim, liberdade era sinal de fazer qualquer coisa que vem no seu telhado, na sua cabeça, na sua consciência. Eu queria ser dono do meu nariz. Eu te digo, jovem que me acompanha aqui nesse momento, quer ser dono do seu nariz? Quer? Cuidado, porque senão você vai quebrar o seu nariz. E eu quebrei o meu nariz. Só que não foi 1, 2, 3. Eu quebrei inúmeras vezes, porque o meu nariz era meu, então eu metia onde eu quisesse. Mas
Jesus misericordioso, né? Sempre presente, mesmo quando a gente quer afastar ele da gente. Então, ali com meus 14 anos, eu tive uma experiência com Jesus. Na escola onde eu estudava, a minha irmã mais velha começou a andar com um povo da igreja católica, que uns jovens fundaram um grupo jovem dentro da escola. Eu acabei participando desse grupo jovem. Tive uma experiência com Jesus, comecei a acreditar que aquele tal de Jesus que falam, não só falo, ele existe. Olha, que legal. Acreditei. Nossa, acreditei naquele tal de Jesus. Beleza. Mas, mesmo assim, com aquela inclinação de querer a liberdade, ali, já para o meu final dos 15 anos, para os meus 16, já comecei a querer voltar com aquele pensamento, não, mas eu sou jovem, estou no flor da juventude, quero a minha liberdade. Ah, como eu quero a minha liberdade. Troquei de escola, fui para uma escola melhor, de um padrão maior, em Belém do Pará. Então, comecei a andar com os jovens mais descolados. Só que naqueles jovens mais descolados, eu fui percebendo que eles eram descolados e tiravam notas melhores que a minha. Eu falei, mas, peraí, tem alguma coisa errada aqui, não está batendo. Eu já achava que era descolado, mas sempre fui obrigado a estudar bastante em casa. E as minhas notas não alcançavam a deles. Mas eles eram descolados mais do que eu. Então aquilo me atraiu muito mais. Então realmente comecei a andar com eles. E eles já faziam coisas muito mais erradas do que eu. Então, com meus 16 anos, no auge da liberdade, coloquei meu primeiro baseado na boca. Meu primeiro baseado. Sou livre agora. Agora sou livre. Eu tenho 16 anos, já pego as menininhas, já fumo meu baseado, eu sou descolado. Uhul! Só que o inimigo, ele é esperto. Ele pega você, vai te levantando, te levantando, te levantando, e você acha assim, uhul! Estou arrasando, eu sou o cara. E você vai caminhando. E como eu falei, minha casa era uma família bem estruturada, onde sempre me cobravam de estudar. Então, aos 19 anos, entrei na faculdade. Entrei na faculdade. Comunicação social. Mas na faculdade, comecei a conhecer pessoas muito mais avançadas do que eu. Mas muito mais avançadas. Em tudo. Em tudo que você pudesse imaginar, as pessoas eram muito mais avançadas do que eu. Então, aquilo que eu achava que era liberdade, fui metendo realmente, o Senhor já tinha colocado a mão, o pé, coloquei a cabeça, o corpo inteiro. E você que me acompanha, mãe, em especial, esse momento é para você. Saiba que, quando eu rezava, saiba que, quando eu perguntava para Jesus, Jesus, o que tu queres que eu fale? Para que não seja eu que apareça, mas seja tu. Quando eu conversava com Jesus, o principal que mais me vinha, além dos jovens que possam estar aqui e que sejam bem-vindos, mas é com você, pai e mãe, que me acompanha nesse momento. E você que me acompanha nesse momento, você que pode e tem aí a Sagrada Escritura de fácil acesso na sua mão, se você puder, se sua Sagrada Escritura for da Ave Maria, abra no Salmo 14 e 15. Se for na Jerusalém, abra no Salmo 16. Deixa abertinho aí, que nós vamos fazer um paralelo agora do Salmo e tudo adiante que será falado aqui. E mais uma vez eu quero te pedir encarecidamente, compartilhe esse momento. Compartilhe nas suas redes, compartilhe. Não para que eu apareça, mas para que Jesus misericordioso possa fazer a sua obra mais uma vez em tantos corações. Principalmente, te dar uma palavra de esperança, minha mãe que você me acompanha, mãe, pai que me acompanha nesse momento. Saiba que Jesus preparou esse momento para que você escute. Escute isso.
Entrei na faculdade. Entrei na faculdade e meti o pé, a mão. E tudo. Meti o pé e a mão em tudo que, ou quase tudo que me ofereciam. Mulheres, drogas. Conheci uma tal de rave, que é tão forte lá em Belém. E ali, aí não prestou mais. Se, eu já com 16 anos, já tinha colocado um baseadinho na boca, imagine com 19 anos de idade, entrando na faculdade, conhecendo um monte de intelectuais, jovens intelectuais, mas todos muito mais loucos do que eu. Desculpa pela palavra, mas é isso. É uma loucura. Então, homens, porque se eu tinha 19 anos, já tinha os seus homens da casa de 20 e poucos anos, mulheres, professores, e fui conhecendo um mundo obscuro que jamais imaginei que existia, aonde delegados, policiais, médicos, advogados, todos fazendo a mesma coisa, todos, jovens, adultos, tudo num balaio só, curtindo a tal da liberdade, a tal da liberdade. Então você que abriu a tua Sagrada Escritura, olha que esse salmo é o salmo da minha vocação. E estou abrindo o meu coração com vocês. Geralmente, eu não partilho esse salmo com as pessoas, ou pelo menos não digo que é da minha vocação. Então, para a gente continuar esse testemunho, para a gente continuar entendendo qual é a força da misericórdia de Deus, olha o que o salmo vai nos dizer agora. Aleluia! Eu amo o Senhor porque Ele me ouve minha voz suplicante. Ele inclina seu ouvido para mim no dia em que eu o invoquei. Então, entrando na faculdade, comecei a conhecer ambientes que jamais imaginei que existia. Jamais. Ao ponto de um dia, eu começar a olhar para um lado e para o outro e queria conversar com pessoas normais. Não tinha. Ao meu redor, só tinham pessoas loucas como eu. E isso ia me chamando a atenção. Mas você está naquela vibe, você está naquela alegria, achando que você pode tudo. Achando que você está livre, achando que a liberdade é isso, é fazer qualquer coisa. Achando que eu era o dono do meu nariz. E quantas vezes eu quebrei esse nariz. Só que nossa alma, ela é feita por várias lacunas. Tem uma lacuna que ela é preenchida pela sua primeira família, seu pai, sua mãe, irmãos. Tem uma outra lacuna na sua alma que é preenchida com os amigos que você vai fazendo no decorrer da sua vida. Tem lacunas que vai sendo preenchida com o seu trabalho. Tem lacunas que está preenchida com a sua futura família, quando você casar, sua família. Tem lacuna que será preenchida com outros amigos, mas tem uma lacuna em especial que só uma pessoa pode preencher. E essa lacuna ela é específica para Deus. E quando você não preenche essa lacuna, quando você não preenche, você vai tentar preenchê-la com qualquer outra coisa. Porque você sente falta de algo que você não sabe o que é, se você não conhece Deus. Você precisa de algo que você não sabe o que é. Então as pessoas procuram dinheiro, as pessoas procuram sexo, as pessoas procuram drogas, as pessoas procuram falsas amizades, as pessoas procuram jogos, as pessoas procuram bebedeiras e nada preenche. Dá um preenchimento naquele momento do prazer, porque libera vários hormônios, dopamina, serotonina. Então dá uma falsa sensação que você está sendo preenchido. Ilusão. Porque quando você volta para a sua casa, quando você coloca a sua cabeça no seu travesseiro, existe um vazio que vai te corroendo. E quanto mais você preenche esse vazio com porcaria, mais esse vazio ele vai alargando.
alargando e vai te causando um vazio interior. Mesmo que você tenha aquelas outras lacunas preenchidas com a sua primeira família, com alguns amigos, com o trabalho e assim por diante. Mas se essa lacuna, que é a principal lacuna, ela não está preenchida pela verdadeira pessoa a qual pode preenchê-la, que é Deus, e você tentar preencher com qualquer outra coisa, vai chegar um momento que você vai começar a se perguntar: ué, o que eu estou fazendo aqui? Eu tive a graça, eu não nasci numa família rica, mas eu tive a graça de ter, graças a Deus, tudo. Na garagem tinha carro, tinha comidas boas. Eu sempre estudei em um colégio privado. Eu estava fazendo faculdade, tinha as namoradinhas. Ou seja, tive mulheres na minha vida. Dinheiro. Por que eu perguntava? O que é que eu estou fazendo aqui? Mas comecei a perguntar. Só que isso vai de degrau em degrau. Quanto mais você vai para as festas, quanto mais você se joga na loucura, quanto mais você pede a loucura, quanto mais você tenta preencher esse vazio que está dentro de você, mais esse vazio vai crescendo, crescendo e crescendo. Ao ponto que todo dia começa a vir à sua mente mais: uai, o que eu estou fazendo? Não é certo. É legal, é gostoso, mas não é certo. Depois vai aumentando. É legal, mas não é certo. Depois vai ficando. É legal, mas não é certo. E isso vai se aumentando dentro de você. Você começa a querer fugir de você mesmo. Você começa a querer fugir das outras pessoas. Mas não adianta. Porque aquele vazio, ele já está largo. Porque você colocou tanta coisa ali dentro, que aumentou ainda. Mas a única pessoa que poderia preencher, não preencheu. Porque você não deixou. Não porque ele não quis, mas porque você não deixou. Chegou um momento na minha vida que eu nem gostava mais de sair com as pessoas. Eu fazia minhas loucuras sozinho. Saía só, fazia tudo só. Mas chegou um momento na minha vida que eu olhava para um lado e para o outro e falava assim: não quero mais isso, não quero mais isso. Isso é efêmero, isso não passa. Assim que eu chego em casa, acabou. Para completar, eu perdi um grande amigo, um primo, um acidente de moto. Juntou tudo isso. A minha irmã mais velha já morava fora de Belém. Morava em Brasília, onde ela mora até hoje. Sempre me convidou para morar em Brasília. Juntou tudo isso, eu falei: opa, não quero mais viver essa loucura. Vou para Brasília. Já que eu olho para um lado e para o outro, não tenho amigos, poucos amigos reais, a maioria são conhecidos de farra. E eu quero sair dessa loucura, eu vou casar essa ideia. Minha irmã me chamando, fui morar para Brasília. Então, assim eu fiz. Fui para Brasília e fui morar só, porque minha irmã é casada, tem a família dela. Aí eu fui morar só. E saí com um objetivo no meu coração. Chegando em Brasília, eu serei um homem comportado. Eu não vou mais beber. Não vou usar nenhuma coisa ilícita. Vou arranjar uma namorada séria. Não vou ficar mais na promiscuidade. Serei um homem novo. Sem Deus? Não chegou a 3 meses. Morando só. Estou em Brasília. Só. Trabalhava. Liberdade. Aconteceu. Se você não preenche aquele vazio com a pessoa certa, você vai começar a querer preencher com qualquer outra coisa. Então, uma coisa puxa a outra. Em Brasília, comecei de novo a beber, a procurar outras coisas erradas. Chegou um momento que, mais uma vez, voltei a olhar para mim, para dentro do meu coração, e comecei a querer perguntar:
Mudei de cidade, uma cidade maior. Tinha planos. Ah, como eu tinha planos. Tinha planos de terminar minha faculdade. Assim eu fiz. Transferi meu último ano de faculdade para Brasília. Então terminei minha faculdade, arranjar um emprego, ganhar muito dinheiro. Até porque eu não sonhava em ganhar dinheiro. Eu sonhava em torrar dinheiro. Eu queria ir para restaurante chique. Eu queria ir para as baladas chique. Jovem, que tem na cabeça é ó. Queria as roupas melhores, o carro top. Mas sem Deus, não durou 3 meses. Logo então, comecei a fazer tudo de novo que eu fazia em Belém. Tudo outra vez, tudo outra vez. Mas Deus, com essa misericórdia infinita, Ele te acompanha do teu lado. Pronto. Mas quando você já escutou isso tantas e tantas vezes, que Jesus está pronto para te atender, para te acolher, saiba que é verdade. Então, ao estar trabalhando, conheci uma moça que me apresentou um grupo de oração lá em Brasília. Eu arranho um pouco na bateria, no carrom, então fui tocar bateria nesse grupo de oração. E lá, fui voltando a ter de novo esse contato com a igreja, com Deus, mas ainda não tinha deixado Deus, de fato, adentrar no meu coração. Não tinha. Porém, aquilo me sustentava para que eu não fosse mais doido. Desculpa as palavras que eu estou usando. Aquilo me sustentava. Às vezes eu não ia nem para a missa, mas eu ia para o grupo de oração. E, infelizmente, eu tinha um pé no mundo e tinha um pé na igreja. E louvado seja o nosso Senhor por isso. Porque, mesmo assim, caminhando, terminando minha faculdade, caminhando lá no grupo de oração, e ainda assim, com o pé no mundo, ainda fazia algumas besteiras, mas mesmo assim, como eu não deixava de fato Deus preencher a única coluna, a única lacuna que é dele, então aquele vazio interior, aquele vazio de fato, ele voltava e forte. Então eu começava a cada vez mais buscar prazer, eu queria dar prazer, porque eu fui movido infelizmente pelo prazer, tantas e tantas vezes. Mas Jesus não desistiu de mim. Nesse grupo de oração, tinha uma jovem que ela fazia parte de uma comunidade chamada Palavra Viva. Ela era da Aliança. E ela sempre me convidava para ir fazer retiro na Palavra Viva. Naquele tempo a Palavra Viva tinha sua sede lá em Minas Gerais. E quando ela me convidava, eu brincava com ela. Eu falava, qual o valor da caravana? É X. Ah, não, X, eu vou para Canção Nova. Então ela ficava aperreada comigo, porque eu brincava com ela. Mas, um belo dia, já não aguentando mais fazer o que eu fazia. Ao ponto de a minha família estar sofrendo junto comigo. E eu vendo a minha família sofrer junto comigo, quanto mais eu via a minha família sofrer, mais eu sofria. Quanto mais eu sofria, mais eu queria prazer. Porque pelo menos era a anestesia da minha consciência. Um dia eu vi minha mãe se ajoelhar aos meus pés, chorando, e disse para mim, meu filho, para de morrer, para de se matar, porque eu estou morrendo junto contigo. E ali Deus usou daquilo para ser a faca que transpassou o meu coração. E foi nesse dia que eu cheguei com essa moça lá no grupo de oração, eu falei, fulana, quando é que vai ter um retiro nessa comunidade? Preciso fazer um retiro lá. Aí ela falou, olha, Rômulo, agora, no carnaval vai ter. Eu falei, opa, é isso aí. No carnaval, eu vou. Aí ficou espantado. E de fato, eu fui. E lá no carnaval, no retiro dessa comunidade,
Um abraço para os meus irmãos da comunidade Palavra Viva. E lá eu tive um reencontro com Jesus, uma alegria, ao ponto de voltar para Brasília, alegre, determinado, não vou mais fazer besteira, não vou mais querer nada disso que me leva para a lama, não vou isso, eu quero simplesmente ser um homem de Deus simples e casar e ser feliz para sempre, construir minha família dentro da igreja. Eu queria isso. Mas o inimigo é um leão que te cerca rugindo, pronto para te devorar. Basta um vacilo e ele te agarra com aquelas unhas envenenadas. E assim aconteceu. Bastou um vacilo, me desviei, mas me desviei de cabeça. Me desviei de cabeça ao ponto de um dia eu começar a pensar, eu não tenho mais sentido de vida, Deus, eu não posso nem mais pedir para Deus, porque Deus, eu brinquei com o amor de Deus, eu tive esse encontro com Deus, mas eu esqueci Deus. Então, o que eu estou fazendo aqui? Então, só me vinha um pensamento de que não preciso mais existir. Então, comecei a pensar em como tirar a minha vida. Compro uma arma, dou um tiro sobre a minha cabeça, me jogo de uma ponte, atravesso na frente de uma carreta, o que eu faço? E quanto mais eu pensava nisso, mais me dava vontade, porque via a minha família sofrendo. E já não era nem mais por mim, mas já era pela minha família. Eu já não queria mais ver minha família sofrer. E quanto mais eu os via sofrendo, mais eu sofria e mais prazer. E um dia, essa mesma moça falou, olha, Rômulo, vai ter um outro encontro lá na comunidade, agora em julho. Você não quer ir? Eu falei, vou pensar. E eu fui, decidi ir. E no caminho eu disse para Deus, Jesus, ou tu faz alguma coisa comigo, ou eu vou fazer. Agora eu te peço para voltar de novo. Te peço para voltar de novo para a Sagrada Escritura. Olha o que o salmista ia dizendo. Cercavam-me laços da morte. Eram redes do Sheol. Caí em angústia e aflição. Então, invoquei o nome de Deus. Ah, Senhor, liberta a minha vida. E eu fiz isso no caminho. Porque eu lembrava que tinha ainda uma certeza lá no fundo que só Ele podia fazer alguma coisa na minha vida. Só Ele. Eu tinha essa certeza que só Ele podia fazer alguma coisa na minha vida. Mas eu o ameacei. Eu disse, ou tu fazes alguma coisa, olhando para a cruz. Falei isso 2 vezes, uma no ônibus, na caravana. E depois, quando eu olhei para a cruz, no silêncio do meu coração, eu disse para Ele, ou tu fazes alguma coisa na minha vida, ou eu farei. E mães e pais que me acompanham, saiba que a minha mãe jamais desistiu de mim. A minha mãe rezava por mim desde os meus 16, 17 anos. Um joelho no chão. A minha mãe rezou por mim mais de 10 anos. Tem orações, tem milagres que acontecem, isso tudo vai de acordo com a graça de Deus. Tem milagres que acontecem depois de um rosário, tem milagres que acontecem depois de um mês, mas tem milagres que acontecem depois de anos. Tudo a seu tempo. Mas eu te digo, Deus não é mesquinho. Quando Deus dá, Ele dá com abundância. Então eu te digo, você que me escuta nessa tarde, por isso eu te digo, você que pode, compartilhe essa live com seus amigos, coloque nas suas redes, coloque nos grupos da sua família, compartilha, faça chegar esse momento a muitos outros corações, a muitos outros pais e mães que precisam escutar isso, a tantos outros jovens também. Deus não te abandona jamais. Deus não te decepciona. E Deus, quando dá, Ele dá em abundância. Em Mateus 7, Deus diz, batei e será aberto. Pedi e vos será dado.
é palavra de Deus. Mães e pais que me escutam nessa tarde, não desistam dos seus filhos. Não desistam. Não adianta, infelizmente, chega um momento que não adianta ficar falando, porque não vai entrar no ouvido e sair por outro. A sua missão é dobrar o seu joelho, a sua missão é rezar e interceder pelo seu filho, a sua missão é comungar pelo seu filho, pela sua filha, a sua missão é não desistir, porque o inimigo vai colocar no seu coração, os teus familiares vão colocar no teu coração, te dizendo que ele ou ela não tem mais jeito, que você já fez de tudo, agora abre de mão. É mentira. O que seria Santo Agostinho se a mãe dele tivesse desistido? Para Santo Agostinho foram 15 anos. O que seria de mim se a minha mãe tivesse desistido de rezar? De colocar o joelho dela no chão e rezar o rosário pela minha conversão. Mas quando Deus dá, muito cuidado, porque quando Deus dá, Ele dá em abundância. Então, fui fazer esse segundo retiro em julho de 2009. De 2010, perdão. Perdão mais uma vez. De 2012. Julho de 2012, irão fazer 9 anos. Ameacei Jesus 2 vezes, uma na caravana, indo. No meu coração disse, Jesus, ou tu fazes alguma coisa comigo, ou eu vou fazer. E depois na oração, diante da cruz, eu falei, ô Jesus, ou tu fazes alguma coisa comigo, ou eu vou fazer. Era o que ele queria, mas eu sabia. Mal sabia que ele, no fundo, estava me instigando a falar isso. E eu comecei a dizer que eu dava autorização para ele, porque eu queria uma outra coisa para minha vida. Aquilo que eu vivia já não podia mais ser vivido. Eu queria uma outra coisa. Eu tive um encontro com Jesus, ao ponto de ir para essa comunidade fazer esse retiro. E eu não voltei mais para casa. Simplesmente, eu fiquei morando na comunidade. E não deixa de ser um mistério. Porque uma comunidade de consagrados, tem sacerdotes e leigos consagrados. E para fazer parte, você precisa ser acompanhado, entrar, ser acompanhado. Mas eu não voltei mais para minha casa. E morei lá por quase 4 anos. E Deus tinha uma obra na minha vida que eu não fazia ideia. Então, hoje eu faço a reflexão, por que desde cedo o inimigo tentou me matar? Por que desde cedo o inimigo tentou me roubar? E eu te digo, mães e pais que me escutam, se os teus filhos estão perdidos nas drogas, eu te garanto, a missão dos seus filhos é grande. O inimigo está tentando matar os seus filhos, porque a missão do inimigo é matar, roubar e destruir. E aqueles que têm uma missão grande na igreja, aqueles que têm uma missão de salvar almas, aqueles que têm a missão de ser flechas apontadas para o Cristo. Desde criança, os inimigos, os demônios e seus demônios, suas legiões tentam roubar essa alma. Mas a misericórdia de Deus estava lá. Então, você que me acompanha, você que está com a sua Sagrada Escritura aberta, olha o que o salmista continuava dizendo. Senhor é justo e clemente, nosso Deus é compassivo, o Senhor protege os simples. Eu fraquejava e Ele me salvou. Voltava ao repouso a minha vida, pois o Senhor foi bondoso contigo. Libertou minha vida da morte, meus olhos das lágrimas e meus pés de uma queda. Caminharei na presença de Deus, na terra dos vivos. Eu tinha fé, mesmo ao dizer, estou por demais arrasado. Em meu apuro eu dizia, os homens são todos mentirosos. Mas eu gritei a Deus e fui ouvido. Como retribuirei ao Senhor todo o bem que Ele me fez? Porque fui para lá e eu ameacei, mas Ele me encontrou.
eu deixei ser encontrado por Ele. Erguerei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor. E é isso que eu irei fazer. Porque quando eu tive esse encontro, eu descobri que Deus me amava tão profundamente, que eu tinha uma missão, e a minha missão era de ser só dele. Só e somente, exclusivamente dele. Então, para retribuir esse amor, eu irei um dia levantar o cálice da salvação. Um dia, essas mãos que tanto levaram o pecado para mim, e tanto levaram o pecado para os outros, um dia, o ventre de Maria habitará nessas mãos. Um dia, essas mãos trará graça e salvação para muitas outras almas. O Senhor dá-nos a salvação, dá-nos a vitória, Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor, da casa de Deus, nós vos abençoamos. Senhor é Deus, Ele nos ilumina. Formai procissão com ramos até os ângulos do altar. Jamais ele desistiu. E principalmente, a palavra que Deus quer te transmitir hoje. A palavra que Deus quer te dizer hoje, mãe, pai e jovens. É possível. É possível. Não desista, é possível. Cumprirei ao Senhor os meus votos. O salmista ia dizendo, e eu uso essas palavras, e essa é a palavra da minha vocação. Cumprirei ao Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo. É custosa aos olhos de Deus a morte dos seus fiéis. O Senhor, porque sou teu servo, filho de tua serva. Rompeste meus grilhões, e eu te oferecerei um sacrifício de louvor. Invocando o nome do Senhor, cumprirei ao Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa de Deus, no meio de ti, Jerusalém. E em nome de Jesus, hei de cumprir os meus votos na Assembleia do Senhor, diante da Jerusalém e da Jerusalém celeste. Todo esse momento foi para te dizer que é possível. A misericórdia de Deus é lá, ela está aqui. Eu não sou melhor que ninguém. A minha mãe não é melhor que ninguém, mas ela confiou. O mundo pode te dizer que você não tem mais jeito. O mundo pode dizer que o teu filho, a tua filha não tem mais jeito. O mundo pode te dizer tudo isso, mas Jesus te diz, é possível. É possível. Você que me acompanha nesse momento, você que está aqui conosco virtualmente, você que está chegando agora, não sabe o que está acontecendo, mas esse momento também é para você. É um momento de misericórdia, aonde Jesus te diz que não te abandona, que não te abandona. Jesus te diz que a misericórdia dele é infinita. Jesus te chama a esse momento a orar comigo. E eu vou clamar agora junto com você. Todos nós juntos agora vamos clamar a presença de Deus, a misericórdia de Deus. Nós vamos agora fazer uma oração. Nós vamos agora, você que me ouve, você que prestou atenção do início ao fim, você que está chegando agora, nós vamos agora interceder. Nós vamos agora interceder pela sua família, pelos seus entes queridos, pelos seus filhos, pelos seus sobrinhos, sobrinha, pelo seu vizinho e pela sua vizinha,
pelo seu esposo, pela sua esposa. Você que estava desistindo de tudo. Você que achava que não era possível. Você que escutou tantas e tantas vezes algum vizinho seu dizer: não, agora deixa ele ir, deixa ela ir. Você que escutou agora tantas e tantas vezes a sua irmã, o seu marido falar: ele, infelizmente, meu amor, ele não tem mais jeito. Sabe que é mentira. E nessa tarde agora, nós vamos levantar um louvor, um clamor de intercessão por tantos jovens, pais de famílias, mães de famílias, que se perdem por tantas coisas que são apresentadas para eles. A minha história é só mais uma, mas o que prevalece aqui é justamente a misericórdia de Jesus, que está aqui para nos alcançar, para alcançar você e eu, mais uma vez nessa tarde. E se a sua família, com a graça de Deus, é bem estruturada, vamos assim mesmo fazer uma intercessão, porque tantas pessoas estão se perdendo. Quantos jovens, quantos pais de família estão se perdendo no álcool, nas drogas, jogos, tantas e tantas outras coisas que o mundo oferece, que o inimigo oferece, e que estão atolados nisso, e que estão presos nisso. Nós vamos pedir que a misericórdia de Deus possa ser aquela que vai cortar as amarras, aquela que vai cortar os cadeados, os grilhões, que vai trazer a liberdade, que vai trazer o amor, que vai trazer o verdadeiro sentido para essas pessoas. Porque no fundo, toda vez que um jovem, um pai de família, entra no motel, fuma um baseado, toma um uísque, no fundo ele está buscando Deus. Jamais podemos julgar essas pessoas, porque no fundo, essas pessoas estão buscando Deus. Então nós vamos interceder para que essas pessoas possam ser alcançadas. E eu te garanto que essa oração, ela não vai ficar somente aqui no Brasil. Eu te garanto que essa oração chegará a tantas e tantos outros cidades, tantas e tantos outros países, a tantos outros continentes que precisam dessa oração, que precisam dessa intercessão, que precisam do teu coração pedindo, clamando. Abra o seu coração para Jesus agora, meu irmão, minha irmã, que está junto conosco nessa live, nesse momento de misericórdia. Já vai fechando os teus olhos, já vai ficando numa posição aonde você pode clamar a misericórdia de Jesus. Já vai ficando numa posição, mesmo que seja no seu trabalho, mesmo que você esteja concentrado no seu trabalho, mas mesmo assim, abra um cantinho e vai junto comigo pedindo por esses jovens, pedindo por esses pais de famílias, pedindo por tantas famílias que estão sendo assombradas, destruídas, que são alvo do inimigo. Aqui fora, lá fora, são planos e mais planos para destruir a nossa família. Mas junto com Deus, não seremos vencidos. Jamais seremos abalados. Jamais seremos abalados, porque Ele está ao nosso lado. Ele é um Deus de amor que não deixa nada acontecer que Ele não saiba. E se tem coisas acontecendo na sua vida, é permissão de Deus para que possamos ser homens e mulheres melhores, para que possamos ser fortalecidos na fé, para que quando formos alcançados possamos cantar as misericórdias de Deus, para que possamos ser testemunhas de Jesus, para dizer que Jesus está vivo, Ele vive, Ele está ressuscitado. Não é uma droga, não é um álcool, não é um vírus, não é nada que possa corromper o teu marido, tua esposa, os teus filhos, que é mais forte que a misericórdia de Jesus. Não é. Mas nessa tarde, como um corpo místico de Jesus, como Jesus a cabeça, nós somos o seu corpo. Você que nos escuta através do seu celular, do seu computador, como você está agora, não sei, mas eu te peço para ser guerreiros de Deus, atalaias e sentinelas
que oram pelo povo, que clamam pelos jovens que estão perdidos, que intercede pela igreja que sofre, a igreja que está sangrando, que clama e intercede junto ao Imaculado Coração de Maria, porque esse coração no final triunfará. Mas nessa tarde, do jeito que você puder, se você tiver trabalho sentado e conseguir, interceda. Se você estiver no seu quarto, arranje uma posição que você vai interceder agora. Se você estiver na sua sala, se você estiver reunido em família, levante suas mãos para cima e vai clamando a presença do Espírito Santo. Vai pedindo que o Espírito Santo possa dilatar o teu coração, para que você possa amar as pessoas que você não conhece, para que você possa interceder pela igreja que sofre, para tantos outros jovens e famílias que estão sendo abaladas, mas jamais seremos abalados com Cristo. Junto com o Ministério de Música, nós vamos cantar agora, nós vamos fazer um louvor intercedendo, e abra o seu coração, clame agora por Deus, e cante junto conosco. Andei falando de você, andei falando do que você fez em mim. Escuta isso. Eles perguntaram: como pode Deus amar assim? Escuta, escuta. Andei falando de você, andei mostrando o que o amor fez em mim. E eles perguntaram: que Deus é esse e onde Ele mora? Eu falei que você mora aqui. É dentro de nós, é no nosso coração. Tá destruída, mas eu sou a sua casa. Vai falando para Jesus que o seu coração é a sua casa. E você me escolheu e decidiu morar. Eu só falei que é amor, só falei que é amor. Escuta. Eu não consigo entender, tá tudo bem, pode morar, serei tua casa. Eu não consigo entender, tá tudo bem, pode morar, serei tua casa. Fala pra ele que você é a sua casa, seu coração é a casa dele. Eu não consigo entender, tá tudo bem, pode morar, serei tua casa. Você, mãe, que começa a perguntar: mas como é que é isso? Como é que eu posso? É na fé do coração que você vai conseguir que a misericórdia de Deus entre na sua casa, na sua família. Você que está clamando pelo seu filho, você que escutou tantas vezes que ele não teria jeito, Jesus te diz que você testemunhará um grande milagre. Deus, nessa tarde, Ele abre as comportas. Tantos milagres estão acontecendo. Você que está intercedendo pelo seu esposo, o seu esposo, ele é alcoólatra, já está adoecido, já está com o fígado comprometido. Jesus te diz que hoje Ele é o teu auxílio.
Você que chora pela sua filha. Você vê sua filha se perdendo com tantas amizades. Você vê sua filha se prostituindo. Você sabe que sua filha está vivendo uma vida totalmente desregrada. Jesus te diz: calma, tenha paciência. O momento dela vai chegar. Você mora em mim, tá destruída, mas eu sou a sua casa. Eu falei, olheu e decidiu morar. Eu só falei que é amor, só falei que é amor. E ele falou que me escolheu, eu te recebi, foi pela graça, agora eu sei, agora sou. Tem famílias recebendo livramento. Livramento da morte. O inimigo queria pegar toda a sua família. E hoje a graça adentra na tua família. Você que viu agora essa pessoa cair do seu lado, deixe ela cair. Deus está purificando. Deixe ela. Você que está sendo inflamado, você não sabe o que está acontecendo no seu coração. Você chora, chora, chora. Deus está te encontrando. Deus está adentrando no teu coração. Obrigado, Senhor. Porque tem pessoas sendo livradas do álcool. Tem maridos que andavam no adultério. Mas existe algo que adentra no seu coração. E escamas dos seus olhos estão caindo. E saiba, o teu marido voltará para a tua casa. Obrigado, Senhor, por esse momento da tua misericórdia. O seu filho já fez muita coisa errada. Muita. E Jesus te diz que ele vai encontrar o seu filho. Tem pessoas sendo levantadas, pessoas da igreja. Pessoas que caminhavam tanto tempo na igreja, mas que pouco a pouco foram se perdendo. Mas hoje, por fruto da tua oração, preste bem atenção nisso. Você que está pedindo por essa pessoa que se afastou da igreja, você vai ver essa pessoa voltar para a igreja. Era uma pessoa de fervor, de oração, de intercessão. Essa pessoa voltará a ser aquele profeta que sempre foi. Tem pessoas sendo chamadas aqui para ser profetas. O teu coração começa a esquentar, a esquentar. E Jesus te chama a ser profeta da misericórdia. Jesus te chama a ser profeta da misericórdia. Você levará a misericórdia nos hospitais. Você levará a misericórdia a presídios. E conforme eu vou falando, a tua perna vai se tremendo. O teu corpo vai se esquentando. O teu coração parece que vai saindo pela boca. Porque tem mais de uma pessoa. São algumas pessoas são chamadas a ser profeta da misericórdia. Levarão a palavra de Deus a presídios. Levarão a palavra de Deus aos hospitais. Levarão a palavra de Deus aonde a igreja deveria ir, mas não está indo. Você, mocinha, que chora. Você, mocinha, que está chorando. Jesus agora te está devolvendo a graça da pureza. Jesus está te reconstruindo novamente, minha filha. O inimigo jogou tantas vezes na tua cara que você fez isso e aquilo.
Mas Jesus agora está te reconstruindo. Jesus põe a mão agora em úteros. Você que provocou o aborto. Você que não se perdoa. Jesus agora está te dizendo que te perdoa. E te chama a se perdoar. Põe a mão agora na sua barriga. Você que infelizmente fez isso. Vai dizendo para Jesus: Jesus, me perdoa, Senhor. Jesus, me dá a graça de me perdoar. Jesus agora coloca a mão no teu ventre. E tudo aquilo que era morte, tudo aquilo que era morte, espírito de morte, agora Jesus está com as suas mãos ensanguentadas. Está derramando sangue no seu ventre. Dentre dessas pessoas tem mulher que quer engravidar e não conseguia por conta disso. E Jesus diz agora: tudo que era morte, agora volta à vida. Você que me escuta, não pare de interceder pela nação brasileira. Não pare de interceder, porque a nossa oração está chegando a outros países. Tem pessoas em tantos outros países que estão cativos e oprimidos pelo prazer. Mas Jesus, agora eu vejo plenamente várias correntes sendo quebradas por causa dessa oração da tarde. Jesus está derramando milagres abundantes na nação brasileira. Jesus está visitando a França, a Itália, Portugal. Jesus agora, Ele levanta intercessores. Eu vejo multidões de pessoas com um rosário na mão, indo para o trabalho, intercedendo. Jesus diz para nós termos coragem, porque os tempos que virão serão difíceis. Mas hoje Ele levanta uma nação de atalaias, uma nação de intercessores, porque é daqui que sairão pessoas santas. É da sua casa que sairão pessoas santas. Saiba, meu irmão, minha irmã que me acompanha nessa tarde, Jesus, Ele tem uma promessa para você. Não é mentira, não é invenção. Quanto mais eu vou falando, pessoas vão arder no coração. É como se a mão esquentasse. E essa mão era para você abençoar. Serão mãos que abençoarão. Serão mãos que levarão a palavra de Deus. Os seus pés esquentam, porque você será missionário da igreja. Sinta o seu pé esquentar nessa tarde. Isso é um sinal que você está recebendo uma graça da missão de ser um missionário, de ser uma missionária. Acredita. Deus está falando com você nessa tarde, meu irmão, minha irmã. A misericórdia está entrando na sua vida. A misericórdia está entrando na sua casa. Juntos como um só, voltemos a cantar, a louvar a Jesus, porque Deus está fazendo. As comportas estão abertas. Acredite. Andei falando de você, andei falando do que você fez em mim, e eles perguntaram: como pode Deus amar assim? Andei falando de você, andei mostrando que o amor fez em mim, e eles perguntaram: que Deus é esse e onde Ele mora? Abre os seus braços, meu irmão, minha irmã, que me escuta agora. Fala para Ele que você mora aqui, Senhor. Fala para Ele. Acredita. Deixa Deus construir a tua casa interior. Deixa Jesus fazer agora.
nessa tarde, Senhor Jesus, em Teu nome, na autoridade do Teu nome, na autoridade da Tua Santa Cruz, pelo poder das Tuas 5 chagas, eu te peço que todo espírito de morte possa sair de cada uma destas pessoas que nos acompanham nesse momento. Que todo espírito de luxúria, que todo espírito contrário à Tua santidade, eu te peço, Jesus, que Tu vá ao encontro dessas pessoas e expulse da vida delas espírito de morte, de depressão, espírito de luxúria, de prazer, espírito de prostração, espírito de doença, em nome de Jesus, vá para os pés da cruz de Jesus. Eu te peço, Jesus, Senhor Jesus, que nessa tarde seja Tu mesmo aí ao encontro dessas pessoas e retirar todo o espírito de falsa doença, o espírito de prostração, de mentira, de engano. Eu te peço, Senhor Jesus, que Tu possa cortar os laços da morte. Que as pessoas que estejam presas na pornografia, nas drogas, no adultério, estejam presas no prazer, na avareza. Eu te peço, Senhor Jesus, que Teu sangue possa libertar cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, foi uma enorme alegria nesse momento passar esse período com você, partilhar um pouquinho da misericórdia de Deus na minha vida. E quero mais uma vez te dizer, é possível. É possível. Foi uma grande alegria estar aqui com vocês. Até a próxima. Fique aqui conosco nos nossos canais do Frei Disso, dos irmãos Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo. Continue partilhando. Temos muitos momentos de louvores, de pregação, de animação. Você que nos escuta, partilhe essa live com as pessoas. Quantas pessoas não poderiam estar agora participando conosco? Aqui é igual coração de mãe, sempre acaba mais um. Partilhe. Partilhe mesmo. Que nesse momento então de louvor, que nós possamos continuar com a nossa programação. Até a próxima. Possamos ficar com o nosso ministério de música. Até mais.